Misericordioso, louvado seja Allah, Senhor do Universo. A paz e as bênçãos de Deus estejam com nosso amado profeta Muhammad e com todos os profetas e mensageiros e com todos os verdadeiros seguidores deles até o dia do juízo final. Barakallahu fikum, queridos irmãos, queridas irmãs que estão aqui participando desta live. Nós hoje, inshallah, vamos abordar um assunto que é comportamentos que destroem as relações pessoais. Cada um de nós tem amigos, tem irmãos, tem parentes, tem conhecidos, tem companheiros, tem colegas. Então, esse tema é importante para todas as pessoas. Por quê? Porque o ser humano, em geral, a pessoa, ele está vivendo numa sociedade. Seja essa pessoa estudante, professor, advogado, qualquer pessoa, ele está morando, vivendo numa sociedade. Então, todos nós devemos saber quais são os comportamentos que desenvolvem a relação pessoal, ou seja, que deixam o relacionamento pessoal crescer, desenvolver, e quais são os comportamentos que destroem a relação pessoal, ou seja, a amizade, a irmandade e assim por diante. Então é um tema importante. E claro que nós vamos falar sobre isso, como o Islã fala sobre isso e quais são os ensinamentos islâmicos sobre esse tema. No início, nós devemos saber que o Islã eleva o nível do relacionamento pessoal, do relacionamento por causa de interesses, para o relacionamento por causa de valores e princípios. Então, no Islã, que você conhece alguém, essa é amizade entre você e ele. Mas o Islã eleva o nível de relacionamento, a irmandade, da amizade, até ser uma irmandade entre vocês. Não é uma amizade entre vocês só. É uma irmandade, é um nível mais alto do que a amizade. Então, ou seja, assim, pode ser, como nós falamos, que o relacionamento, Islã eleva o relacionamento pessoal do relacionamento por causa de interesses ou coisas mundanas, para ser um relacionamento por causa de valores, por causa de princípios, justiça, o bem, a irmandade, a misericórdia, esses valores, a igualdade entre as pessoas, esses valores que são valores humanos. Ou seja, que Allah subhanahu wa ta'ala determinou no Alcorão Sagrado. Então, a amizade no Islã, Islã eleva a amizade até ser uma irmandade. Não é uma amizade só, uma irmandade por causa de Deus. Por isso, tem recompensa, tem direitos, tem deveres. A irmandade e a amizade é uma responsabilidade. Não é assim, o amigo de fulano e pronto, e sem nenhuma responsabilidade. Não, tem que ter responsabilidade, direitos e deveres trocados entre os amigos, entre os irmãos. Então, o amigo virtuoso no Islã, na visão islâmica, é aquele quando você esquece de cumprir a sua obrigação
esse amigo ou esse irmão, ele te relembra que você esqueceu, para que você cumprir. E quando você está fazendo uma boa ação, ele te ajude. Ele ajuda você, ele incentiva você. E quando você cai no erro, ele corrige o seu erro. Ele não fica calado, não fica quieto, que não fala nada. Ele sempre corrigir para você os seus erros. E não deixa você no erro e depois fala de costas contra você. Não, ele corrige no momento. Por isso o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, muitas vezes, frequentemente falava a seus companheiros sobre o valor de boa companhia ou boa amizade. Ele sempre fala que é uma necessidade, que nós sempre teremos ou cercamos de boas pessoas, pessoas que compartilham dos mesmos valores que nós temos. Esses são os melhores amigos e companheiros. Estamos agora entrando no nosso assunto e essa é uma introdução antes de abordar quais são os comportamentos que destroem o relacionamento pessoal. As relações pessoais saudáveis baseiam-se no respeito mútuo e na admiração mútua também, no cuidado mútuo que é trocado entre os dois lados e na capacidade de compartilhar decisões. Porque quando você vai tomar uma decisão, você, claro, que vai consultar o seu amigo próximo, ou seu parente, ou sua esposa, seu marido. Quando você quer tomar uma decisão, claro que você vai consultar as pessoas mais próximas, mais perto de você. Então é um relacionamento seguro no qual podemos ser nós mesmos sem medo e nos sentimos confortáveis e seguros. Então, com nosso amigo ou com nosso irmão, nós não podemos, nós podemos ser confortáveis, que seremos nós mesmos, não outras pessoas. Ou na aparência uma coisa e na verdade uma outra coisa. Não, devemos ser na realidade o que nós mesmos na realidade. Então, entre uma das bases e das relações pessoais, ou entre as pessoas, no Islã, é o diálogo. O diálogo e a paz. Essas duas regras, ou dois valores, diálogo e paz, partem de um princípio mais geral e abrangente do Islã, que Islã é uma religião abrangente e em suas regras, e que o Islã também é a religião de toda a humanidade e lida com os seres humanos como Deus Todo-Poderoso os criou. Que eles têm necessidades, têm fraqueza, têm desejos, e eles são diversos, diferentes e semelhantes às vezes em sua natureza. Então, pensamento diferente às vezes, afilias, e em vários campos eles são diferentes, têm várias ideologias, políticas, culturas e outras coisas. Então, assim, Islã reconhece a diversidade entre as pessoas. E não é necessário que você é amigo de alguém que você da mesma religião que ele acredita. Ou seja, que você da mesma ideologia
que ele tem, ou pensamentos que ele tem. Pode ser seus pensamentos diferentes do seu amigo. Então, assim, o Islã reconhece isso. Por isso, o diálogo entre nós e paz entre nós é um base das relações pessoais no Islã. Porque se não tem paz, nós vamos ser inimigos. E se não tem diálogos, nós não vamos conhecer uns aos outros. Por isso, quando Deus disse no Alcorão Sagrado, يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Quando Deus disse, ó humanos, nós criamos vocês de homem e mulher, من ذكر وأنثى, e dividimos vocês tribos e nações, povos diferentes. Dividimos vocês. Qual o objetivo? Ele disse, para reconhecerdes uns aos outros. Então, esse reconhecerdes uns aos outros, tem pessoas que entendem que reconhecer que você conhecer alguém. Qual o nome dele, onde ele está morando, o que é a religião dele, ou o que ele estudou, que você conhece ele. Não é assim. O significado não é isso. Reconhecer uns aos outros que nós trocamos nossas culturas, trocamos nossas ideias, trocamos nossos pensamentos entre nós. Tem troca de ideias, de pensamentos, de culturas, de conhecimento, de informação. Então, tem reconhecer uns aos outros. Que você reconhecer, por exemplo, você é muçulmano. Então, você sabe sobre o cristianismo, você tem que saber em que eles acreditam, assim. E também, você cristão, você tem que saber também em que os muçulmanos acreditam. Porque se você não conhece, você vai julgar e vai tomar decisões erradas na sua vida. Então, você tem que conhecer antes os outros. Por isso, o diálogo entre nós e paz entre nós são fundamentos da relação pessoal no Islã. Quais são os comportamentos que destroem a relação pessoal? Primeira coisa, a relação pessoal, como relação pessoal entre quem e quem? Entre você, seu amigo, entre você, seu irmão de sangue, entre você, sua esposa, entre você, seu parente, entre você e outras pessoas. Então, nós estamos falando sobre comportamentos que destroem a relação pessoal em geral. Tanto faz, ou seja, qualquer que seja a pessoa que está lidando com ele, você tem que afastar desses comportamentos, tem que abandonar desses comportamentos para manter sua relação com ele saudável e permanente, firme e permanente para sempre, inshallah. E quando nós falamos sobre esses comportamentos, não significa que só esses comportamentos e não tem outros. Não. Nós pegamos as coisas importantes e que o Islã fala sobre esses comportamentos. Barakallahu fikum. Que Deus abençoe todos vocês. Primeiro comportamento que destrói o relacionamento pessoal é a sukhriya, ou seja, a sukhriya em árabe que sarcasmo, ou seja, zombaria, que busca ofender, ou seja, que ironia no dizer de maneira mordaz e amarga, que você fala com as pessoas de uma forma como você está zombando com eles, você está diminuindo a posição deles, está menosprezar a eles, diminuindo a posição deles.
está falando que a opinião dele é errado, assim, sem examinar. Ou seja, você está subestimação e rebaixando a outra pessoa. A outra pessoa. Esse é comportamento que destrói o relacionamento pessoal. Então, nesse comportamento, uma pessoa zomba intencionalmente da outra pessoa, continuamente menosprezando a ela, a outra pessoa, menosprezando a ela e também menosprezando suas opiniões, suas ideias, rebaixando a ele e envergonhando a ele ou outro na frente das pessoas. Então, e quando esse comportamento, quando você ou quando ele ou quando você pedir dessa pessoa parar ou pare desse comportamento, ele sempre dirá ou responderá que está brincando. Essa é a desculpa dele, que está brincando. Mas a verdade, a brincadeira, às vezes, fica no coração. E não todas as pessoas têm o mesmo coração. Porque tem pessoas que não ficam chateadas, zangadas no momento, mas eles aguardam no coração deles. Então, por isso, melhor que você manter suas palavras saudáveis sempre com outras pessoas, não menosprezar a eles, não rebaixar a posição deles, ou zombar com eles, ou diminuir o valor da ideia dele ou da opinião. Você tem que dar sua opinião, mas de maneira saudável. Então, esse tipo de pessoas, quando você pedir que ele pare disso, desse comportamento, ele sempre fala que está brincando. E você entendeu errado. Mas a verdade, se esse comportamento persistir ou continuar por muito tempo, um sentimento de desconfiança entre os dois, entre no coração e também o relacionamento, a fraqueza do relacionamento pode começar desse momento. Então nós devemos lidar com as pessoas da melhor forma possível. Por isso Deus disse no Alcorão: Ya ayyuhalladhina amanu, ó crentes, la yaskhar qawmun min qawm. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão Sagrado: ó crentes, ó vós que creram, que um grupo não pode escarneça ou não escarneça de outro grupo, porque pode ser esse grupo melhor do que você, do que seu grupo. E também fala que podem ser melhores, e também não vos difameis mutuamente, e não vos injurieis. Então Allah subhanahu wa ta'ala está falando para nós que não podemos zombar com os outros, diminuir a posição deles ou menosprezar a eles. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em um hadith autêntico, ele diz: demasiada maldade teria uma pessoa que humilhasse a seu irmão. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. Isso é uma informação para todos os muçulmanos, todas as muçulmanas. Quando nós estudamos hadith ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, encontramos muitas palavras sobre muçulmano com muçulmano. Uma regra que sempre quando nós falamos sobre muçulmano com muçulmano, isso também muçulmano com não muçulmano. Não significa que não pode
a pessoa não pode humilhar outro irmão muçulmano, que ele mais pode humilhar um cristão. Não pode isso. Então, tudo que você encontra uma palavra muçulmano com muçulmano, também com outras pessoas. É um comportamento geral do muçulmano. Isso é para os irmãos muçulmanos entender. Barakallahu fikum. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: demasiada maldade teria uma pessoa que humilhasse a seu irmão. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também diz: jamais entrará no paraíso aquele que tiver em seu coração a soberbia, o orgulho, a arrogância, nem que seja do peso de um átomo. Se alguém tem um peso de um átomo no coração dele, de orgulho, de arrogância, de soberbia, então ele nunca entrará ou não entrará no paraíso. E um homem comentou ou fala para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perguntou a ele: é que a pessoa gosta de ter uma boa vestimenta, também umas belas sandálias. إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. Que a maioria das pessoas gostam de vestir bem, calçar bem. Então, assim, esse homem está perguntando: isso é arrogância? Isso é orgulho, arrogância, soberbia ou não? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu: Deus é formoso, ou seja, Deus é gentil, formoso, e ama a gentileza, ama a formosura. Porém, a soberbia, a arrogância é o desprezo pela verdade. Al-kibru batarul haqq, que é negar a verdade enquanto é clara. Você está negando. A verdade está clara para você, mas você está negando essa verdade por causa da arrogância que está no seu coração. Isso é al-kibr. Isso é que alguém não entrará no paraíso por isso. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. A soberbia, a arrogância é o desprezo pela verdade e menosprezo para com as pessoas. Isso é al-kibr. Segundo comportamento que destrói a relação pessoal é a raiva rápida, ou seja, irritabilidade e a reação inesperada. Que existem algumas pessoas que nós não conseguirmos prever o que poderia ser o resultado de sua raiva. Você sente com eles, ao lidar com eles, que não pode ser você mesmo, porque você tem que falar para ele umas coisas diferentes. Você não pode falar com ele a verdade, porque ele vai estar com raiva, vai estar zangado, chateado de você, se você esclarecer para ele especialmente os erros dele. Então, isso também destrói a relação pessoal. E tudo o que você diz ou faz é cercado por um controle estrito, por medo de que a outra pessoa fique com raiva de você. E isso afeta seu emocional e também o físico, saúde.
e faz com que você evite expressar seus verdadeiros sentimentos e pensamentos com essa pessoa. Por quê? Porque por medo de sua raiva e emoção. Então, se você explicar o erro dele no rosto, o erro, explicar para ele o erro dele, ele provavelmente irá acusá-lo de ser a razão de sua raiva. Então, essa pessoa que fica muitas vezes com muita raiva, que fica zangado, fica chateado de qualquer palavra que você fala com ele, você fala para ele uma coisa e ele fica com raiva, esse comportamento destrói o relacionamento com outras pessoas. Por quê? Porque as pessoas, eles querem ficar à vontade com você, à vontade, falar o que eles querem. Então você tem que deixar eles falar, tem que deixar eles expressar o que eles estão pensando sobre você também, o que eles estão pensando. Se você tem erro, eles corrigir. Se você tem uma coisa, um comportamento certo, correto, eles têm que incentivar. Então você tem que deixar as pessoas à vontade, falar o que eles querem. Não fica com raiva, porque se você fica com raiva, eles vão voltar atrás e vão deixar da sua amizade e do seu relacionamento. Por isso, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, vem um homem até ele e perguntou a ele, Awsini, ele disse, Awsini, que me dá um conselho. Para o profeta Muhammad, me dá um conselho. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele, não fique com raiva, ou não fique zangado, chateado. Tem que controlar sua raiva. Ele disse novamente, me dá um conselho. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam repetiu novamente, não fique com raiva, ou controle sua raiva. Não fica zangado, chateado. Então o profeta Muhammad, no hadith, فردد مرارا فقال لا تغضب. Então, várias vezes ele sempre fala por essa pessoa, não fique com raiva. Por quê? Porque a raiva, você vai perder seus amigos, vai perder seu esposo, sua esposa, vai perder seu parente por causa desse comportamento que você tem. Então você tem que ter um coração aberto, um coração que aguenta as palavras das pessoas. Entre os comportamentos que destroem a relação pessoal, as mentiras. As mentiras. A pessoa certa não gosta da pessoa mentirosa. E as mentiras têm a capacidade de destruir a confiança entre as pessoas. Porque quando alguém mentir para com você, você não vai ter confiança nele mais. Então as mentiras se acumulam, uma mentira após a outra, e cada vez, cada mentira abala ou enfraquece, mover um pouco a parede de confiança que protege o relacionamento pessoal. E você fica surpreso com a quebra de confiança e relacionamento no mesmo momento. Então, por isso, al-kadhib, ou seja, as mentiras, eles um comportamento que destrói o relacionamento pessoal. Por isso, al-mu'min, o crente, não pode ser mentiroso.
E al-kadhib é um grande pecado, as mentiras. Então, o muçulmano tem que falar a verdade sempre, com todas as pessoas. Entre as coisas que destroem o relacionamento pessoal, al-ghiba. Al-ghiba, ou seja, fofoca. Fofoca significa falar sobre uma pessoa em sua ausência e dizer coisas que ele não gostaria que fossem espalhadas ou mencionadas sobre ele. Isso é fofoca, ou seja, al-ghiba. Al-ghiba em árabe, fofoca em português, eu defini, isso significa que você falar sobre uma pessoa na sua ausência, dizer coisas que ele não gostaria de dizer, de escutar, de ouvir, que fossem espalhadas ou mencionadas sobre ele. Então, o Islã nos proibiu desse comportamento. Dizer coisas que não verdadeiras sobre uma pessoa. Ou também se são verdadeiras, mas estamos falando na ausência dele. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: se nós falamos coisas verdadeiras sobre ele e ele não está gostando, não quer isso, então isso é riba. Riba, fofoca, ou riba, um pecado. Mas se nós falamos coisas não são corretas ou não são verdadeiras sobre ele, isso é mais do que riba. É um pecado maior. Buhtan, que faqad bahattahu. Buhtan, que você mentiu sobre ele. Mentir a seu respeito. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz, interpretação do significado do versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse: não faleis mal uns dos outros pelas costas. Algum de vocês gostaria de comer a carne de seu irmão morto? Então Allah fez um exemplo. A pessoa que está falando de costas sobre outra, como se fosse comendo a carne do seu irmão morto. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Por isso Allah disse, por isso odiá-la, que vocês não queriam ou não gostam disso. Então temei a Allah, por certo Allah, inna Allah alimun khabir. Allah é sabientíssimo e misericordiador. Então esse é al-ghiba. Al-ghiba no Islã é proibido no Islã, al-ghiba. E al-ghiba um comportamento que destrói o relacionamento entre você e outras pessoas. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: sabeis o que é al-ghiba? Vocês sabem o que é al-ghiba? Eles dizem Allah e o mensageiro de Deus sabem melhor. Allah sabe melhor. Então ele disse: é que você que vocês digam sobre os seus irmãos algo que eles desgostam. Você fala sobre alguém que ele desgosta. Eles perguntaram a ele: mas se o que eu estou falando, o que eu estou dizendo, que eu tireis intrigando, ou seja, se eu digo sobre o meu irmão for verdade. Ele diz, eles perguntaram a ele: se eu falo sobre meu irmão a verdade, o que é haram ou não? Ele disse: se o que você está dizendo for verdade, então tereis intrigando, fofocado sobre ele. E se não for verdade, então você
caluniando a ele. فقد بهت. Você está mentira, você mentir sobre ele. É haram também. Então, isso é al-ghiba. Entre os comportamentos que destroem o relacionamento pessoal, também é a namima. A namima, ou seja, que você transmitir as informações de seu amigo para outras pessoas. Isso é a namima, ou seja, maliciosa, significa dizer para alguém aquilo que outra pessoa disse a seu respeito, a fim de causar problemas entre os dois. Que você está transmitindo informações para outra pessoa para destruir o relacionamento entre ele e seu amigo. Isso é haram, isso é an-namima. Então, an-namima significa contar a algumas pessoas o que foi dito sobre elas, a fim de causar problemas, ou seja, fofocar. Então, a definição de namima está ligado à revelação de segredos ou aquilo que não é apropriado divulgar. Mas não se limita a namima, ou seja, a namima transmitir as informações para outras pessoas para causar problemas, não se limita a isso. Vai muito além disso, refere-se à divulgação de qualquer coisa que a pessoa prejudicar ou ofender alguém. Se for divulgada qualquer seja a pessoa sobre quem se fala, quer seja a pessoa que ouve a fofoca ou até um terceiro, tanto se divulgada verbalmente ou por escrito ou por meio de um sinal ou outra maneira. Então, quer seja transmitida como uma ação, uma palavra, uma falha ou uma deficiência da pessoa sobre quem se fala ou de alguma outra pessoa. Por isso, portanto, devemos ficar em silêncio e não mencionar aquilo que vemos sobre as pessoas, a menos que falar sobre isso traga algum benefício para uma pessoa ou afaste de algum dano. Por exemplo, se você vê uma pessoa usurpando a propriedade de outro ou roubando uma loja de outro, então você tem que prestar testemunho, ou você tem que ser testemunho, tem que falar, tem que avisar aquela outra pessoa daquilo. Mas ao contrário, se você vir alguém escondendo, por exemplo, nós falamos, escondendo seu próprio própria riqueza, próprio dinheiro, então você não pode falar sobre essa pessoa que está escondendo essa coisa, porque isso é riba. E entre as coisas, entre os comportamentos que destroem o relacionamento pessoal, é at-tajassus. At-tajassus significa ouvir conversas de outras pessoas e buscar suas falhas. At-tajassus, que você tentar descobrir os segredos ou as informações segredas das outras pessoas. Esse é tajassus.
que não pode no Islã você procurar as falhas das outras pessoas. Entre as coisas que destroem o relacionamento pessoal, e vamos finalizar com isso, que é su'ud dhan. Su'ud dhan, que é suspeita, que você pensar mal sobre outra pessoa. Ou, como Allah subhanahu wa ta'ala disse, ó crentes, evitai tanto quanto possível a suspeita, porque algumas suspeitas implicam em pecado. E o mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam disse: evitai a suspeita, pois ela é a mentira maior. A mentira maior. فإن الظن أكذب الحديث. Então, essas são coisas que destroem alguns comportamentos que destroem o relacionamento pessoal. Vamos fazer uma revisão rápida, ou seja, resumir rápido essa live. Os comportamentos que destroem as relações pessoais, nós mencionamos 7 comportamentos, e são muitos, mas esses mais importantes. E nós falamos que o Islã eleva o nível do relacionamento pessoal, do relacionamento por causa de interesse, até a um nível de relacionamento por causa de valores e princípios. Então, o Islã eleva o relacionamento de amizade até ser uma irmandade, não só uma amizade. E também falamos que o relacionamento depende se baseia de paz e diálogo entre as pessoas. E falamos que coisas que destroem o relacionamento pessoal, entre elas, sarcasmo, zombaria, que busca ofender, ironia no dizer de maneira mordaz e amarga. Subestimação, rebaixamento da outra pessoa. Isso destrói a relação pessoal. Segundo é a raiva rápida, ou seja, que você ficar zangado, chateado, sempre, muitas vezes, de seu amigo ou de seu irmão. Terceiro, as mentiras. E também fofoca, que você falar sobre um irmão ou um amigo ou uma pessoa em sua ausência, e dizer coisas que ele não gostaria que fossem espalhadas ou mencionadas sobre ele. Também a namima, que falamos que é dizer para alguém aquilo que outra pessoa diz a seu respeito, a fim de causar problemas entre os dois. E se você não pode, isso destrói o relacionamento pessoal. Também falamos que a tajassus, ou seja, a tajassus, que ouvir a conversa dos outros, ou pesquisar, procurar sobre eles, procurar as informações sobre eles, buscar suas falhas, isso também destrói o relacionamento pessoal. E no fim, falamos que as suspeitas, que você julgar sem evidências, julgar sem provas. Isso é zulm, é injustiça, que nós devemos evitar a injustiça e evitar tanto quanto possível as suspeitas, como Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou no Alcorão Sagrado. Barakallahu fikum, que Deus